Saudos, irmãos, na paz do Senhor Jesus, independente da sua religião. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele te ama sim. Ele ama a sua casa sim. Ele ama a sua família sim. A palavra que o Espírito Santo, enviado do céu, louvado seja Deus, mandou, aleluia, está aqui em João 1, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o Espírito Santo de Deus, 2, Deus maravilhoso, a observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. Está aqui, meus irmãos, no versículo 16 e 17. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o Espírito Santo da verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, aqui o Senhor está falando, aleluia. O Senhor está falando com homens e mulheres. Louvado seja Deus. Que ainda, meus irmãos, está com o seu coração. Que ainda, meus irmãos, está fazendo a vontade, aleluia, de Satanás do mundo. Meus irmãos, o Senhor está falando aqui que no mundo, louvado seja Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor está falando aqui no mundo, aleluia, a concupiscência da carne, glória a Deus. Para quem não sabe, aleluia, a sua vontade, louvado seja Deus. A sua vontade de mentir, a sua vontade de enganar, aleluia, louvado seja o Espírito Santo da verdade. A sua vontade, meus irmãos, de fazer totalmente diferente como fala a palavra do Senhor. Louvado seja o Espírito Santo da verdade. Meus irmãos, vamos parar de dar cabeçada, vamos parar, aleluia, louvado seja o Espírito Santo da verdade. Meus irmãos, vamos parar de fazer o nosso querer, a nossa vontade. Porque, meus irmãos, nosso querer, nossa vontade só traz choro, lágrima, sofrimento, arrependimento, dor. Meus irmãos, vamos começar a fazer a vontade de Deus. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, pode vir as lutas, pode vir, meus irmãos. Aleluia, louvado seja a expressão da verdade. Pode vir, meus irmãos. Tudo que vir, nós permanece para sempre. Porque está aqui na palavra do Senhor e Ele nos dá força, porque nós não estaremos mais fazendo a nossa vontade. Nós estaremos fazendo a vontade do grandão da Galileia, Suriandanaias, Suricantanamanias. Meus irmãos, nós não estamos no tempo de fazer o nosso querer, a nossa vontade, meus irmãos. O Senhor, Ele está à porta, Jesus está voltando, louvado seja Deus. Meus irmãos, Ele quer encontrar a noiva dele, que somos nós. Aleluia, aqueles com o qual Ele escolheu a dedo. Porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Muitos estão pregando, muitos estão profetizando. Muitos estão, meus irmãos, entregando a palavra. Mas, meus irmãos, aleluia, isso não quer dizer nada. Aleluia. Porque o dom não levará para o céu. O dom, meus irmãos, não quer dizer que estão salvos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a obediência, a gente fazendo querer a vontade do Senhor, que nos levará, aleluia, para o céu, louvado seja Deus. É a gente fazendo querer a vontade do Senhor, aleluia. Independente do cargo, aleluia. Independente do cargo que a pessoa tiver, pastor, missionária, louvado seja Deus, porteiro, não importa, meus irmãos. O importante é a obediência, o importante é obedecer. Aleluia, Suriandanai, é fazer o querer a vontade do rei. Não é, meus irmãos, a gente fazer o nosso querer a nossa vontade. Não é, meus irmãos. Não é, meus irmãos. Porque, meus irmãos, se vocês forem ouvir o mundo, vocês vão ficar no mundo. Quando o general de guerra, aleluia, voltar para buscar a sua noiva, meus irmãos, infelizmente, vocês vão ficar.
Por quê, meus irmãos? Porque vocês estão fazendo a sua vontade, o seu querer, a vontade da carne, a vontade de enganar, de mentir, a vontade, meus irmãos, de louvado seja Deus, de ficar nos vícios, a vontade, meus irmãos, de ficar na prostituição, meus irmãos, louvado seja Deus. Meus irmãos, que vocês vinham deixar o Senhor crescer em vocês. Vinha deixar o Senhor fazer o querer dele, a vontade dele. Meus irmãos, em nome de Jesus, tudo que vocês fizerem, coloca o Senhor na frente, meus irmãos. Louvado seja Deus. Não é fácil, meus irmãos, mas o Senhor, Ele nos dá força, o Senhor, Ele nos capacita, o Senhor, Ele nos ajuda, o Senhor, Ele enviou, aleluia, o Espírito Santo dEle, o Senhor, Ele enviou para a sua e para a minha vida, aleluia, os anjos para nos cuidar. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele manda o arcanjo Miguel, aleluia, para guerrear pelas nossas almas. O Senhor, aleluia, Deus, aleluia, não vai deixar o diabo fazer nada, aleluia, daquilo com o qual Ele quer fazer, que é tirar a sua vida. Mas o Senhor, Ele não deixará porque Ele tem promessa. Mas o Senhor, Ele quer que a gente venha fazer o querer e a vontade dEle, em nome de Jesus. Porque se fosse por Satanás, nós não estaria nem aqui mais. Aleluia, nós já estaríamos no inferno. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, dê ouvido a palavra do Senhor. Acorda tu que dormes. Dê ouvido a palavra do Senhor. Você não está na hora nem no momento. Louvado seja Deus de fazer o seu querer, a sua vontade, não, meus irmãos. Faça o querer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, que você vai ver que tudo vai mudar na sua casa, na sua vida, na vida do seu marido, dos seus filhos. Vocês vão ver a diferença. Porque o filho que obedece, aleluia. O filho que obedece, louvado seja Deus, ele ganha, aleluia. Ele ganha muito mais, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Vamos obedecer ao nosso Deus, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando e Ele quer te encontrar, louvado seja Deus, fazendo o querer e a vontade do Pai, aleluia. Meus irmãos, que a paz do Senhor venha estar com vocês, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.